Dólar tá caindo bastante ultimamente. Será que a gente chegou no início do fim do dólar? O que isso vai mudar nos seus investimentos e na maneira como a gente lida com dinheiro? O dólar ainda é a moeda mais importante do mundo, como sempre foi nos últimos 80 anos. Mas uma das maiores dúvidas atuais é se isso vai continuar assim daqui pra frente. O dólar tem caído bastante e até o Brasil e a China já estão falando de deixar de usar o dólar nas importações e exportações. Eu sou o César Esperandio. Eu sou Io Fordeloni e nós somos o canal Economy, que é a tradução da economia e dos investimentos. Melhor investimento, sabe qual que é? Se inscrever aqui no canal, você não vai perder nenhum vídeo novo que a gente faz recheado de dica de investimento seguro e rentável. Tem vídeo quase todo dia. Toda segunda e quinta às 5 da tarde tem vídeo que nem esse. Nessa semana, por exemplo, a gente já falou como é que você faz para juntar os primeiros 20 mil reais investindo só 200 conto por mês. Dica bônus para aprender a investir mais rápido. Deixa seu like, o YouTube vai perceber que tipo de vídeo você quer ver e vai começar a te indicar vídeos legais e até de outros canais. Partiu entender se estamos prestes a ver o fim do dólar? E aí, investidor, sussa! Bora tacar o pau em mais um videão, mais um tema polêmico que tem muita gente perguntando aqui no canal. Você acha mesmo que a gente devia se preocupar, Ioiô, com essa discussão aí do fim do dólar, perda da hegemonia do dólar e dos Estados Unidos? Ou será que isso aí é, sei lá, fogo de palha? Ai, cara, eu não duvido de nada, assim, mas apesar das mudanças estarem acontecendo cada vez mais rápido, né, tanto na economia quanto nos ciclos econômicos, né, eu digo, quanto no mundo da tecnologia, eu acho que um eventual fim do dólar não é do dia pra noite. Se acontecer, assim, duraria alguns anos, talvez décadas. Então, não sei se eu ainda estarei viva para ver isso. Não sei. Acho que eu estou mais pro lado dos que são descrentes com essa mudança de moeda, pelo menos no curto prazo, médio prazo. Então, tem uma galera que até tem bons argumentos aí do fim do dólar, perda da hegemonia, mas eu acho que tem uma distorção do ponto de vista de quem tá ouvindo. Tem muita gente que gosta de exagerar as coisas, porque tem essas guerrinhas de narrativa. Qualquer notícia grande, a galera já fala, ah, então isso é contra os Estados Unidos, ou isso é contra a China. Acho que a gente tem que aprender a filtrar as informações, que é o que a gente vai fazer agora. Alguns pontos para você considerar e formar sua opinião. E qual que é a sua opinião? Você acha que a gente chegou no início do fim da hegemonia do dólar, ou não é por aí? Quero saber, deixa seus comentários pra gente trocar uma ideia. Agora vamos para 7 motivos que estão indicando que o dólar tá perdendo importância no mundo e pode sim ser o início do fim da hegemonia da moeda do tio Sam. 4 motivos que podem acontecer muito rápido, de curto prazo, e outros 3 que podem demorar mais um pouquinho pra gente ver. A gente baseou esse vídeo num artigo do Fernando Ferreiro, estrategista-chefe lá da XP, que escreveu na Infomoney. Primeiro motivo que, se acontecer, vai acontecer muito rápido, é que o crescimento dos Estados Unidos tá deixando a desejar. O país que é o símbolo do capitalismo tá mostrando um crescimento econômico cada vez mais vagaroso. E outros players super importantes, talvez até rivais, dependendo do ponto de vista, como a China, estão crescendo cada vez mais rápido. Então a importância econômica dos Estados Unidos está começando a ficar um pouquinho mais próxima das demais. Alguns dizem que ele pode deixar de ser a primeira economia do mundo em importância, em tamanho de transações, em importância econômica mesmo. Principalmente depois que acabou essa pandemia, no pós-Covid, entre aspas, a China voltou a crescer 5-6% ao ano e os Estados Unidos estão desacelerando, ainda crescendo, mas crescendo menos do que antes, ainda com risco de recessão. Para agravar tudo isso aí, pode ter uma crise vindo por lá. Segundo grande motivo para o fim do dólar são os juros, mas não qualquer juros, a gente está falando principalmente do juro americano. Vocês devem desconfiar que os Estados Unidos ditam o jogo de muita coisa e do juro também. Os Estados Unidos foi um dos primeiros países a elevar juro. O Fed, que é o Banco Central americano, começou isso há muito tempo, só que o ciclo de alta do juro já começou há tanto tempo que eles já estão indicando que pode estar chegando ao fim. Enquanto outros bancos centrais pelo mundo, os bancos centrais são importantes, tipo os europeus, eles começaram a subir muito mais tarde o juro. E isso acaba indicando que a alta ainda vai durar mais tempo. E por que isso seria o motivo então para o fim do dólar? Esse diferencial de juros vai se tornar cada vez menor, porque se o juro dos outros países ainda vão continuar subindo e o dos Estados Unidos provavelmente vão se estagnar em algum patamar muito próximo do que está atualmente, provavelmente muito investidor estrangeiro vai acabar migrando para esses ativos de outros países que vão estar pagando mais. Os bonds, os títulos públicos americanos podem perder um pouco da atratividade, fazendo com que os investidores migrem tudo que eles estão hoje alocados nos Estados Unidos. Isso pode fazer com que o dólar perca também a atratividade. Enquanto lá nos Estados Unidos o juro ainda pode subir mais um pouquinho, na Europa um montão, aqui no Brasil o que a gente está falando é de queda do juro.
E o que você faz com os seus investimentos? Será que é melhor ir para um investimento pré-fixado, pós-fixado, atrelar isso à inflação? O que você faz da vida? Se você não tem a menor ideia de onde colocar o seu rico dinheirinho, vê esse vídeo aqui em cima onde a gente falou onde que você pode investir a sua grana diante da nova Selic. Ele tá dentro da playlist de Tesouro Direto e Renda Fixa, onde tem vários investimentos, muitas opções para você diversificar as suas aplicações e não ficar tão exposto a um ou outro investimento, porque a gente sabe que tudo pode mudar a todo momento, né? Deu para perceber que os motivos aí que indicam o fim da hegemonia do dólar, eles meio que se misturam, né? Não é uma coisa totalmente independente da outra, principalmente pelo terceiro motivo, que é o dólar mais fraco. A paridade cambial, você vai ouvir muito esse termo por aí, ela depende de N variáveis, como crescimento, inflação, e tudo isso acaba refletindo se o dólar vai subir ou vai cair. Em 2022, o dólar atingiu o pico entre as moedas mais importantes do mundo. Não tô falando que o dólar agora é uma das piores, uma das menos importantes, não é o caso, continua muito relevante, só que o dólar em valor frente a outras moedas de outros países, ele já caiu mais de 10% desde o pico de 2022, enquanto eu tô gravando esse vídeo. Dá uma olhada na data aqui embaixo. E isso pode refletir uma menor preferência do mundo dos investidores, de quem faz negócios ao redor do mundo, uma menor preferência pelo dólar, ou inclusive por ativos americanos, como os bonds, né? O Tesouro Direto americano, que nem a Yoyo comentou. No mundo dos investimentos, esse é um reflexo de que talvez os Estados Unidos esteja menos atraente e o dólar tá passando a valer menos. Quarto motivo para o fim do dólar é a inflação de curto prazo. Você sabe quanto que tá a alta de preços lá nos Estados Unidos? Em torno de 5% nos últimos 12 meses, o que é a maior alta desde os anos 90, para você ter ideia de como tá a inflação por lá. Historicamente, os Estados Unidos sempre foram aquele país referência quando a gente fala de inflação. Os preços são muito estáveis, tem uma inflação baixinha, só que nos últimos tempos não é o que a gente tem visto por lá. E mesmo que eles tenham subido o juro para tentar conter essa inflação, o fato é que como a inflação também subiu, o juro real, ou seja, o ganho que você tem acima da inflação, diminuiu. E isso acabou reduzindo a atratividade por dólar e por investimentos americanos. Quando você investe lá nos Estados Unidos, você já não tem um ganho real tão grande como você já teve no passado. Que a China vem tentando diminuir a dependência do dólar nas transações, seja de comércio internacional, exportação e importação, em pagamentos de divisas sem envolver o dólar, envolvendo moeda local, isso não é nenhuma novidade. Você deve ter visto isso aí no noticiário. E esse é um dos motivos, mas aí não um impacto tão de curto prazo, porque não é um negócio tão rápido de acontecer. Desde que os Estados Unidos foram lá e sancionaram a Rússia economicamente, né, proibiram ela de usar o sistema tal do SWIFT, que é o Pix global aí, né, meio de transferências internacionais, a Rússia ficou excluída disso e o SWIFT é usado por praticamente o mundo inteiro dos negócios. Isso acabou acendendo um sinal amarelo para outros países, falaram, epa, a gente não está tão bem assim com os Estados Unidos, se eles fizeram isso com a Rússia, talvez possam fazer isso com a gente uma outra hora, vai saber. Com isso a galera reagiu e começou a acelerar o esforço por mais transações bilaterais, ou seja, que faça um pagamento numa moeda local, seja a moeda da China, seja de um parceiro comercial dela, sem envolver o dólar, para não ficar tão na mão das decisões, das exigências dos Estados Unidos. Vai lembrar uma sinalização entre o Brasil e a China, que falaram, putz, vamos pagar aqui a nossa exportação de soja, importação de outros eletrônicos aí usando real e yuan. Isso pareceu um pouco esquisito, um pouco novo demais, mas aconteceu. Inclusive teve uma conversa dos BRICS, né? O banco lá do Brasil, Rússia, Índia, Coreia? O C é de Coreia? É China. China, lá, só podia ser. Inclusive deram os primeiros passos para lançar uma moeda digital dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e Coreia e África do Sul, que Coreia do Sul, justamente para evitar ter essa dependência do dólar. Se isso acontecer, evoluir, não vai ser tão rápido e vai ocasionar uma perda de importância e uma diminuição da hegemonia do dólar nas transações mundo afora. Nessa conversa de fim de dólar, a gente também não pode esquecer que os Estados Unidos hoje em dia são um país muito endividado. Eles têm um nível de dívida muito elevado que gira em torno de 82% do PIB. Quando a gente olha para a conta corrente do país, que é tudo que entrou no país, tipo as exportações, tipo empresa que entrou no país acabou trazendo dinheiro para os Estados Unidos e desconta tudo que saiu com as importações, né? Afinal, eles tiveram que comprar, dinheiro que saiu, enfim. Quando você olha o saldo dessa conta corrente, ele está deficitário, ele está negativo em torno de 3, 4% do PIB americano. Ou seja, em torno de 3, 4% da produção total, da riqueza dos Estados Unidos. Traduzindo, isso significa que os Estados Unidos precisam que o mundo, que os investidores continuem comprando os títulos da dívida americana e todos os ativos lá dos
Estados Unidos para seguir dando suporte à moeda deles, o dólar. Ou seja, significa que provavelmente eles vão ter que ficar rolando bastante essa dívida por meio dos títulos americanos para continuar dando suporte à moeda americana, fazendo ela ficar forte no mundo todo. Não sei se você concorda com isso, mas o dólar não é mais considerado tão seguro como foi. E sabe quem tá falando esse 7º motivo para você se preocupar com o início do fim da hegemonia do dólar? Os bancos centrais, tipo o Banco Central do Brasil, só que os bancos centrais de outros países. Se você dá uma olhada em tudo que eles têm de investimento, tudo que eles têm de ativo, eles aumentaram muito a reserva em ouro. Normalmente é muito ativo em dólar que tem nesses bancos centrais aí no caixa dos bancões. Mas segundo o Financial Times, numa matéria, o nível de compra de ouro por bancos centrais já é o maior desde 1967, indicando aí que a galera falou, opa, talvez seja mais seguro ir para ouro do que ter ativos americanos aqui no meu balanço. Só que lá no começo da conversa a gente disse que tinha um contraponto. E tem mesmo. Você sabe por que muita gente não acredita no fim do dólar? É por conta do histórico. Em 2022, cerca de 60% das reservas dos bancos centrais do mundo ainda estavam alocados em dólar. O dólar até pode acabar, mas essa mudança, como a gente falou lá no começo do vídeo, não vai ser do dia pra noite. Vai durar alguns anos, se não algumas décadas. E além do dólar ainda ser bem forte nas reservas dos bancos centrais aí pelo mundo, ele é usado em mais de 90% das transações que acontecem ao redor do globo, segundo dados do Banco de Compensações Internacionais, o BIS. Tudo isso aí que a Eu tá falando quer dizer que pode aumentar a preocupação, todos os argumentos aí podem ser super válidos, mas a mudança não vai ser rápida. Então os Estados Unidos, mesmo a galera mais pessimista, ainda acredita que eles vão ser uma das principais forças econômicas do planeta, além do dólar continuar aí como principal moeda nas transações, nos meios de pagamentos ao redor do mundo por um bom tempo. Os investimentos americanos também vão continuar sendo os mais seguros do mundo por bastante tempo, pelo menos. Como a gente falou, mudanças como essa levam uma geração para acontecer. Tudo bem que elas estão mais rápidas hoje em dia, mas ainda assim a gente está falando de uma baita de uma mudança. Elas estão muito ligadas à hegemonia desse país na economia mundial, então não vai acontecer do dia para noite. Tem um outro ponto que a gente nem abordou tanto aqui, mas que também faz sentido. Muita gente fica desacreditando desse fim do dólar por conta da falta de transparência da China, porque se o dólar acaba, as principais apostas falam que o yuan da China seria a moeda também muito forte, que poderia surgir aí para fazer as transações ao redor do mundo. Só que se a China não é um país que tem tanta transparência assim nos dados da economia, nos dados das empresas, todo mundo fica meio assim de adotar a moeda chinesa como sendo mais importante do que o dólar. Os argumentos estão aí na mesa, você tá formando sua opinião, você pode discutir com seus amigos, com a gente aqui nos comentários, que a gente responde todo mundo, mas o que você vai fazer com seus investimentos? Eu acho que tem alguns momentos, alguns tipos de investidores diferentes. Se você já é mais avançado, inclusive já diversifica parte das suas aplicações no exterior, eu acho que não tem nenhum motivo para você fugir do dólar ou fugir de ativos americanos que são precificados em dólar, principalmente se você tá mirando no médio e no longo prazo. Isso porque no curto prazo você pode ver aí o dólar cair um pouquinho, subir, descer nessa volatilidade típica, só que no médio e longo prazo ainda vão continuar sendo os investimentos mais seguros, se a gente falar de uma maneira genérica, não de uma ação ou outra exclusivamente. E mirar no médio e longo prazo sempre é o preferível, para você não depender desse sobe e desce do curto prazo. Agora, se você já diversifica em renda variável brasileira, se você tá lá na bolsa, pode ser que você tenha bastante oscilação na sua carteira, porque as preocupações com os Estados Unidos vão afetar as empresas brasileiras. A gente já viu recentemente o dólar cair, empresa que, por exemplo, é muito exportadora, pode ter um baque na sua receita. Mas isso a gente está falando de efeitos de curto prazo. Mas por outro lado, ações, fundos imobiliários brasileiros podem até amadurecer bastante. Tudo indica que vai continuar sendo um mercado muito promissor, ainda porque a gente está diante de uma queda de juros que ninguém sabe se vai vir nesse ano, mais pro fim do ano, lá em 2024, mas que todo mundo está apostando que vai vir em algum momento. A gente sabe que renda variável é um investimento que envolve um pouco mais de risco, mas ainda assim tem como você montar estratégias diversificadas por lá, incluir na sua carteira fundo imobiliário, renda fixa. É por isso que aqui no Economic a gente sempre te dá as melhores dicas de como você faz essa diversificação de carteira sem correr riscos a mais do que você deveria correr, sabe? Porque o que interessa no fim do dia é você conseguir multiplicar a grana que com tanto esforço você consegue economizar. E é por isso que a gente tá aqui, para te ajudar nessa jornada. O que pode acontecer então com
essa diminuição de importância do dólar, na renda fixa, tesouro direto, CDBs, por exemplo. Essas preocupações dos Estados Unidos, eles podem trazer mais volatilidade para aquela marcação a mercado, né, que é a precificação do seu investimento, caso você decida vender antes do vencimento, que pode dar preju. Mas para quem fica até o fim, a rentabilidade hoje em dia dos investimentos estão muito altas e estão valendo super a pena para quem se planeja para ficar até o fim. E com a inflação aqui no Brasil já tendo passado o pior momento, estando cada vez menor, o retorno real, ou seja, o que você ganha com o seu investimento além da inflação, tende a aumentar. E é isso que interessa. Os investimentos de renda fixa vão continuar valendo bastante a pena. Agora, se você está montando a sua reserva de emergência, com a perspectiva da Selic diminuir, a gente separou os 10 melhores investimentos com liquidez diária e alguns chegando a render 220% CDI, é mais do que o dobro do Tesouro Selic, tá tudo aqui em cima. Aqui embaixo a gente mostrou nossas estratégias de alternativas de investimentos, agora que a Selic deve começar a cair. É só você dar uma olhada aí. Só não vai embora sem se inscrever nessa bolinha aqui do lado para continuar trocando ideia com a gente por aqui.